Beleza, galera? Hoje vamos estudar a língua japonesa. Já vimos todo o estudo da leitura do hiragana, katakana, e hoje vamos dar início ao estudo das frases, né? Começando pelo verbo. Então, regra, o verbo sempre fica no final da frase, né? O verbo, em qualquer idioma, é como na língua portuguesa, não é a ação da frase. Então, temos aqui o verbo comer, e em japonês é taberu. Taberu. Comer em japonês é taberu. Temos aqui o verbo nomu. Nomu é beber. Temos o verbo iku. Iku é o verbo ir, né, de ir. Temos o verbo kuru. Kuru é o verbo vir, né? Temos o verbo miru. Miru é o verbo ver ou assistir. Temos o verbo suru. Verbo suru, que é fazer. Certo? Vamos ver exemplos só desses verbos aqui por enquanto, para mostrar a regra da estrutura frasal que mostra ele no final da frase. Temos aqui o verbo hanasu. Hanasu é falar, né? Vamos ver isso aqui como exemplo, só para exemplificar, certo? Então, temos aqui já com os kanjis, já vamos fazendo o estudo com acompanhamento dos kanji para já ir acostumando, certo? Então, o verbo é formado assim, né? Uma parte kanji, outra parte hiragana, né? Essa parte aqui se chama de radical, né? Que é o kanji, e a outra parte do verbo, que é a parte que nós fazemos a flexão, né, do tempo, nós chamamos de okurigana, certo? Okurigana é a parte do verbo em que nós fazemos a flexão, é a parte onde tem o hiragana, ok? Vocês podem ver que todos eles vão assim, ó, certo? Que essa parte aqui nós fazemos a flexão, que é a conjugação e a transformação para outras formas, né? E que é o que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Tendo como exemplo frases para mostrar na prática. Tem também o verbo ir, iku, certo? O verbo kuru, mesma coisa. O verbo miru, o kanji como radical e o hiragana para fazer a transformação, a flexão, né? O suru não tem hiragana porque ele é um verbo irregular, assim como o verbo kuru, né? Essa questão de irregular nós vamos também ver mais para frente, nas próximas aulas, a classificação dos grupos, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3 dos verbos. E o verbo hanasu também aqui. Hanasu, parte do radical, kanji e o hiragana para fazer a conjugação. Vamos ver o exemplo aqui dessa frase. Só dando spoiler para as próximas aulas, né, dos próximos temas. Temos aqui a frase
O watashi, que é o pronome, a partícula, também vamos estudar também uma aula só específica de partícula, né? Partícula, o a, por exemplo, indica o tópico da frase, né? Por exemplo, watashi wa, eu, né? É o tópico da frase eu. Watashi wa, aqui está escrito gohan. Gohan, refeição, arroz, né? Watashi wa gohan o taberu, né? Taberu, comer. E temos aqui a partícula o. Para que serve essa partícula? A partícula o, ela faz a indicação daquilo que está sendo relacionado diretamente com o verbo. Por exemplo, o verbo comer. Quem come, come alguma coisa. Comer o quê? Gohan. Então, a partícula o indica o objeto direto, o objeto do verbo, né? Watashi wa gohan o taberu. Certo? Aqui temos a mesma coisa. Watashi wa, watashi, eu. Partícula indicando o tópico da frase, eu. Watashi wa mizu, que é o kanji de água. Mizu o nomu. Certo? Watashi wa mizu o nomu. Novamente a partícula o, indicando o objeto direto, certo? Ó, quem bebe, bebe alguma coisa, né? Então, o que está sendo relacionado com o verbo é o que está sendo marcado pela partícula o, né? Essa partícula é assim no português, partícula o, certo? Já aqui não tem mais o pronome. Por quê? Porque quando tu te refere a ti mesmo, não tem necessidade nem de tu escrever e nem de tu pronunciar. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, watashi wa gakoe iku, certo? Eu vou para a escola, né? E dependendo de outro contexto, pode se referir a um outro pronome, por exemplo, ele ou ela, né? Ou você. Watashi, anata wa gakoe iku. Você vai para a escola. Ele ou ela. Watashi wa, watashi wa não. Kare wa gakoe iku. E assim sucessivamente. Vamos também ter uma aula só de pronomes. Ok? Essa partícula aqui, a partícula e, ela indica direção. Vamos ter uma aula só de partículas. Essa aula aqui é mais para exemplificar a posição do verbo e a estrutura frasal, certo? Temos aqui também terebi. Para quem está estudando o katakana, hiragana também já sabe identificar a leitura, né? Terebi. Terebi, como está em katakana, vocês já sabem que é uma palavra originária do estrangeiro. Terebi vem de television, né? Televisão, certo? Por isso está dizendo aqui, terebi o miru, ver TV ou assistir TV, correto? Vou botar um exemplo aqui da escrita romana, escrita ocidental. Terebi o miru. Terebi o miru. Ver TV. Certo? Benkyo, estudo. Fazer. Ó. Verbo fazer com estudo. Fazer estudo é estudar. Benkyo suru, estudar. Anata wa benkyo suru. Watashi wa benkyo suru. Você vai estudar, você estuda. Eu vou estudar, eu estudo. Certo? Então, vamos ver aqui
Na língua portuguesa, nós estudamos a estrutura da frase nessa posição. Sujeito, verbo, objeto, né? Não é isso? Já na língua japonesa é sujeito, né? Sujeito, tópico da frase, objeto, verbo. Ok? Na língua japonesa, a estrutura da frase é sujeito, objeto e o verbo no final da frase. Ok, galera? Entendido até aí? Então, na próxima aula, nós vamos estudar a conjugação do verbo e os grupos dele, certo? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Beleza? Essa era só para ter entendimento da posição do verbo na frase. Então, até a próxima. Valeu!